Olá, bem-vindos e bem-vindas. A gente, mais uma vez, está começando o estudo da Bíblia, conhecendo melhor a palavra de Deus e, assim, o nosso Criador, a nossa vida, aumentando nossa relação com Ele. Através do programa Classe de Professores, a gente estuda a lição da Escola Sabatina, que sempre traz um assunto profundo, maravilhoso, e que é um programa que serve para você que é professor ou que não é professor da Escola Sabatina, mas que gosta de aprender sobre Deus. Tenho hoje comigo novos 3 convidados queridos, gente maravilhosa acompanhando a gente. Quero apresentá-los para vocês: o Luciano, o André e o Lucas. Bem-vindos aí, gente. Hoje tem um barulhinho aqui acompanhando a gente. É um pica-pau, não é, mas podia ser um pica-pau aqui do lado de fora, mas tem uma construção, tá? De qualquer jeito, essa é a vida moderna e vocês estão aí no meu dia a dia. Gente, vamos fazer uma oração então para começar o nosso estudo. Deus amado, louvamos o seu nome porque o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor se revela através dela para nós, porque o Senhor se dispõe a viver, conviver conosco, e porque o Senhor se revela a nós individualmente também, não só de forma geral. Por favor, Pai, queremos ouvir a sua voz falando conosco. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós estamos aqui na lição 6, lutando com toda a energia. Eu estava comentando aqui com os rapazes como é que o assunto da lição é tão importante, né? Muito importante. Muitas pessoas questionam Deus, né, a partir do problema do sofrimento. Nós somos chamados a suportar o sofrimento. E agora chegamos na lição 6, lutando com toda a energia. Luciano, pode introduzir aqui para a gente, sábado e domingo, introduz a lição, por favor. Claro, é muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre a Bíblia com amigos queridos. Na lição dessa semana a gente começa, né, especialmente ali na parte de domingo, falando sobre o importante papel que o Espírito desempenha em nos ajudar a atravessar os nossos momentos de dificuldade, os nossos crisóis, né? E é interessante porque faz menção ao capítulo 16 de João e tem uma parte dentro desse evangelho, né? Eu puxaria até no início ali do capítulo 14, onde Jesus começa a falar mais especificamente sobre o Consolador, sobre o Espírito e etc. E no capítulo 16 a gente vê Jesus falando sobre o Espírito como aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo. E aí o próprio verso 9 no capítulo 16 diz, né? Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. E é interessante a gente pensar nos nossos crisóis, né, nos nossos momentos de dificuldade, de lembrar do papel do Espírito, né, que é aquele que nos acompanha, é aquele que trabalha constantemente no nosso coração para a gente lembrar das palavras de Cristo e ser guiado na verdade, porque o papel que o Espírito ele desempenha é uma continuação do que o Cristo estava fazendo com os discípulos ali, né? Jesus falou, olha, eu vou ascender aos céus, eu vou para a casa de meu pai, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Eu imagino que para os discípulos, né, ter a companhia de Jesus era uma segurança que eles tinham. E eles poderiam experimentar as diferentes situações e eles tinham ali Jesus. E, poxa, Jesus fez tantos milagres, né? Realizou tantas coisas impressionantes. E isso, com certeza, era o motivo dos discípulos sentirem que eles estavam ao lado de alguém que os auxiliaria, seja como for, né? E, de fato, o Espírito, ele continua trabalhando na vida dos discípulos e Jesus deixa isso claro. E eu acho que, para nós, a lição, talvez a principal lição, é essa, né? Lembrar que nós nunca enfrentaremos nada sozinhos. Que em nenhum momento Deus virou as costas para a gente ou deixou de considerar a nossa situação. E no capítulo 16, alguns versos antes, Jesus ele fala que a missão do Espírito é guiar a gente na verdade. Como é importante a gente ser guiado na verdade em momentos de dificuldade também, né? Porque eu acho que quando a gente atravessa momentos difíceis, a gente fica com uma visão ainda mais limitada do que a gente já tem. Porque a gente fica olhando para as dificuldades, a gente olha para os desafios e não consegue olhar para além disso, né? E agora, quando a gente
se atenta para a verdade que é Cristo, para a verdade de suas palavras, de que o príncipe desse mundo já está julgado, que o evangelho de Cristo, as boas novas, elas podem ser proclamadas porque elas são uma realidade agora já, e até a consumação de todas as coisas, sem dúvida alguma, contemplar isso, eu falo por mim, né? Contemplar isso me faz me sentir um pouco mais encorajado para continuar a jornada, continuar a minha caminhada de fé, né? Então, acho que o espírito da verdade, que é o tema de domingo, tem tudo a ver com a força que a gente precisa, com o amparo que a gente precisa para continuar, para seguir, mesmo diante das dificuldades, né? Maravilha. Esse espírito, eu acho que é muito importante assim a gente ressaltar, porque eu vejo um distanciamento muito grande daquilo que a gente lê na Bíblia, a gente consegue viver na prática, né? E eu vejo que a gente leva a Bíblia e o estudo da Bíblia muito para um campo somente racional. Eu sei que é assim, eu entendo que é assim, eu estudei assim e tal. Mas Enoque andou com Deus, né? Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus, Davi andou com Deus. E a gente é convidado a andar com Deus e ser guiado pelo Espírito é andar com Deus, é deixar com que o Espírito guie a gente, direcione no dia a dia. A cada dia, quando eu acordo de manhã, diz assim, Senhor, me guia. Esse é o Espírito da verdade. Ele não só vai me ajudar, vai discernir, vai traduzir a palavra para mim e vai me fazer entender as coisas de Deus, né, os desígnios de Deus, os mistérios revelados de Deus, mas ele vai adaptar essa verdade, essa revelação de Deus para a minha vida, no dia a dia, vai me dar discernimento. Então, viver guiado pelo Espírito é todo dia buscar esse Espírito e deixar com que o Espírito guie a gente e saber que durante o dia, mesmo quando as coisas começam a dar errado, os revés acontecem e tal, Deus está no comando. Eu pedi, ele está no comando, o Espírito está no comando. Para onde será que ele está me guiando? Eu sempre costumo dizer assim que viver guiado pelo Espírito quando as coisas começam a dar errado, é como se você estivesse no barquinho, a vela de Deus, e de repente o vento sopra para cá e sopra para lá. E ao invés de você dizer, poxa, mas eu não planejei passar por esse caminho, você diz assim, uau, por onde será que Deus vai me levar hoje, hein? Isso aqui é uma aventura. E isso eu quero dizer em relação a, por exemplo, quando você planejou um monte de coisas para aquele dia e nada está dando certo. Está tudo dando errado. Ou você tinha que resolver um monte de coisas, ao invés delas serem boas para você, elas começam a ser ruins, né? Então, é esse negócio, esse espírito de aventura. Por onde Deus está me guiando? Para onde? E aí a gente vai ter esse espírito atuando mesmo, literalmente do nosso lado, no cotidiano. Tem uma coisa, pastor Fernando, que eu também acho que é legal da gente dizer, né? No capítulo 14, que é quando Jesus começa a falar especificamente do Espírito, né? Desse Espírito que vai guiar pela verdade, Jesus ele deixa claro também que a verdade da qual ele está falando aqui não tem a ver com abstrações, né? Com definições de teologia ou de conceitos sobre Deus, né? Sobre doutrinas, etc. Mas a verdade é uma pessoa. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E é interessante a gente ligar esses dois pontos, né? Porque esse Espírito que nos guia na verdade, em direção da verdade, ele nos leva constantemente para perto de Cristo, para que a gente possa enxergar as coisas com os olhos dele, encontrar nele a resiliência e a força que a gente precisa, né? Isso é interessante, né? Porque a gente está sempre buscando a verdade aí, filosoficamente, né? Teologicamente. Então, Jesus trouxe o olhar dos discípulos de lá, ó, a verdade é eu sou, olha aqui para mim. É difícil até entenderem, a gente vê isso, mas difícil dos discípulos entenderem. Por isso, ele trouxe bem mais para perto dele, para a prática, né? Maravilha. Alguém tem mais alguma coisa a comentar ou seguimos aí para segunda-feira? Eu queria comentar um negócio. Você falou aí, né, sobre o Espírito sendo aquele que vai guiar aquele que acredita, né, a discernir o que escolher. Isso é muito importante, porque muitas vezes, isso acho que tem tudo a ver com o caráter da Bíblia, né? A gente muitas vezes vê
e trata a Bíblia como uma espécie de manual ou como uma espécie de oráculo com respostas prontas, dando a entender muitas vezes que a Bíblia não é diversa, multifacetária, e isso é belo do texto, né? A Bíblia, quando a gente vê o papel do Espírito, ela tem muito mais uma função de fazer com que aquele que lê o texto cresça em sabedoria, né? E com essa sabedoria, a partir da sabedoria do estudo da Bíblia, né, ele, guiado pelo Espírito, possa discernir as coisas andando ao lado de Cristo. Então, eu acho só importante essa distinção aí, né, que a gente muitas vezes trata a Bíblia como um manual de respostas prontas, sendo que, na verdade, ela é um livro que vai nos fazer crescer em sabedoria. E agora, crescendo, ou agora, sábios, a gente saiba discernir com o auxílio do Espírito, né? Essa dimensão mesmo do dia a dia, fora do texto, mas que depende do texto para que eu me torne sábio. Agora eu possa escolher a coisa certa, né? Até porque a vida de cada pessoa é totalmente diferente da outra, né? Deus tem um plano assim muito personalizado para cada um e não tem como a Bíblia ter a resposta para todos, né? E também isso agrega o fato de que Deus também não se revela somente pela Bíblia, né? Mas se você ler ali o Caminho a Cristo, ele vai falar um monte de formas através das quais Deus se manifesta. A Bíblia fala isso, né? Pela natureza, pelas pessoas, pelas circunstâncias, né? Pela voz do Espírito. Então, Deus vai se revelando ali, né? Quando a gente quer saber, tem um livro, né, do Wendel, né, Como Conhecer a Vontade de Deus, né? E para mim, como conhecer a vontade de Deus é se colocando na mão dele todo dia e deixando com que o Espírito conduza, né, e dirija a sua vida, né? É isso. E eu acho que já entrando na segunda-feira, pastor, mas puxando o gancho aqui, eu acho que o grande desafio é esse desafio do controle, né? Eu acho que a gente tem eu pelo menos tenho uma necessidade muito grande de ter o controle das coisas na minha mão. E eu acho que essa é a grande luta da minha jornada cristã, que é todos os dias acordar e deixar o volante da minha vida na mão dele e confiar que ele é soberano e que vai me guiar pelos melhores caminhos. Mas quando chega na lição de segunda, parece que vem um convite para que a gente participe junto, a gente contribua de alguma maneira nesse processo de crescimento, de amadurecimento da caminhada cristã. E às vezes isso pode ser mal interpretado, porque a gente não é convidado a fazer para que, quando houver resultado, nós olhemos para nós mesmos e recebamos os méritos de termos conquistado. Mas, por outro lado, é inegável também que esse convite a participar, ele é presente na história e na Bíblia. Quando a gente lê os textos que foram propostos aqui pela lição, especialmente o capítulo 9 de 1 Coríntios, eu acho muito interessante a analogia que Paulo faz. Ele diz assim no verso 25 em diante: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A lição de segunda propõe uma espécie de uma combinação divina-humana, nessa busca pelo esforço também da parte humana de permanecer, de contribuir no seu crescimento. E aí eu fico tentando entender como é que isso funciona. Porque como fazer isso sem parecer que o resultado tem sido o mérito do meu esforço pessoal e não a graça de Deus ainda na minha vida ali também. Mas algo deve ter no esforço pessoal aqui, se bem que ele não seja o fator definidor do resultado, a graça de Deus o é, mas existe algo que fez Paulo dizer assim, eu faço isso, e ele vai dizer isso mais. Ele vai dizer isso em Colossenses 1:28 também, que ele faz, mas ele reconhece que é Deus quem realiza. Se a gente vai para Colossenses 1:28, eu acho que não tem como passar por esse episódio da lição sem fazer a leitura do texto, mas Colossenses 1:28 e 29, ele vai dizer assim, logo no final do capítulo: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso,
é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Olha que amálgama entre o homem e Deus aqui, né? Paulo está dizendo, eu me esforço o máximo possível para conseguir, mas eu nunca tenho dúvidas de que ainda assim o meu esforço é fruto da graça dele que está operando em mim. Agora, eu acho que daqui também na lição da quinta a gente pode desenvolver isso um pouco mais, os benefícios dessa perseverança, né? De permanecer nele, de permanecer reconhecendo que é ele que faz. Há um texto, e último que eu vou ler aqui, desse dia, que não foi mencionado pelo autor, mas eu acho que explica o que eu estou querendo dizer melhor, que fica no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, muito conhecido texto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse texto sempre me incomodou, especialmente pela expressão resistir, porque me passava a impressão que era uma convocação, um imperativo para que eu resistisse ao diabo. E um dia eu fui tentar estudar um pouco melhor o texto, e há uma solução léxica muito simples para esse texto. A palavra traduzida para o português por resistir é a palavra grega antístete. E antístete vem de istemi, que significa colocar. E anti é contra. O antístete é colocar-se contra. Então, talvez a melhor tradução do texto seria: sujeitai-vos, portanto, a Deus, opondo-se assim ao diabo, ou colocando-se assim como consequência de se sujeitar a Deus. Você está se colocando contra o diabo e ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você não porque você conseguiu lutar contra ele e vencer, mas porque você escolheu o time do adversário dele, que já venceu. Então, quando eu escolho me sujeitar a Deus, caminhar com ele, ou permanecer nele, e esse é o meu esforço não é vencer o inimigo, o meu esforço é lutar para permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, eu já resisti, eu já venci, eu já estou do lado do vencedor, a realização já é minha, o diabo já fugiu de mim. Então, não é uma convocação para minha resistência, mas uma convocação para que eu permaneça nele, e ele é que vence. Acho que essa é a ideia da contribuição, da combinação divina-humana que a lição tenta propor. O meu papel é me aliar ao time certo. O meu papel é decidir o lado que eu estou. O meu papel é permanecer vestindo a camisa do arquirrival do inimigo, que é a camisa do céu, que é a camisa do Cristo, que é o time do Cristo, que é o lado do Cristo. Eu já perdi a conta de quantas vezes que eu li o Caminho a Cristo, né? E muitas vezes eu li o Caminho a Cristo fazendo essa pergunta aí. Isso está escrito no meu Caminho a Cristo lá, diz assim: até onde é o Espírito e até onde é o meu esforço, né? E o Caminho a Cristo, ele fala muito disso, fala muito a respeito disso aí, né? E tem declarações maravilhosas, né? Tanto para pessoas que estão começando a vida cristã e tal, que querem ser perdoados, como para a gente que já está na carreira cristã, mas errou muitas vezes. Ela diz assim: não desista, isso acontece com as pessoas. Até uma declaração que eu li na lição do trimestre passado para vocês, quando ela diz assim que muitas vezes a gente erra e quer desanimar, mas que Deus toma em consideração o nosso esforço, o nosso desejo, ou seja, aquela frase, né, diz, de boas intenções o inferno está cheio. Para Deus isso não é o que vale. Deus não acredita nessa frase, né? Ele toma em consideração o esforço da gente, como a gente vê um desenho que uma criança faz e traz para você e mostra, e você olha aquilo e fala: nossa, que lindo, você está dando um desconto para um monte de coisa artisticamente. Assim Deus vê também, né? Mas essa coisa do esforço, da boa vontade, do desejo de vencer, de entrar pelas portas que Deus abre, né? Isso é um mistério também que Deus revela quando a gente decide andar, decide caminhar com Ele. E tem várias coisas nas quais a gente vai vencer, vai crescer, e algumas coisas nas quais a gente vai permanecer lutando. E é isso, para mim, é a isso que Paulo se refere quando ele fala do espinho na carne, um incômodo espiritual na vida dele, que ele não revela o que é, mas alguma coisa na qual ele está ali, ele luta, ele tropeça sempre,
e ele diz assim, tem isso aqui, fica me esbofeteando, me colocando no meu lugar, porque eu particularmente tive uma época na minha vida onde eu pensava assim, o que eu pequei? Eu não estou lembrando de pecado nenhum, né? Essa época eu me achava assim bem santo, assim, sabe, no sentido de inerrância, né? Poxa, eu não consigo ver não, né? Mas tinha um monte de coisas que eu estava fazendo errado, né? E Paulo ele deixa isso claro, né? Assim, ao mesmo tempo que ele diz assim, façam o que eu faço, né? Ele diz, eu tenho um espinho na carne aqui, eu não sou nada, eu sou um servo e tal, eu tenho que crescer muito. E essa é a visão do cristão. Né? Desculpa o gancho, aquela ilustração, aquela analogia do arqueiro, né? O arqueiro, quando está aprendendo o flecheiro, o arqueiro, né? A tirar flechas no alvo, ele erra o alvo, né? Mas ele treina, ele tenta acertar o alvo, mas há limitações ainda nele ali que o fazem não conseguir acertar o alvo sempre. E no meio do treino, enquanto ele está ali, ele recebe o auxílio do instrutor. E o instrutor põe as mãos e direciona o arco para que ele tenha melhor condições de acertar o alvo, né? Ou seja, quando eu pensei na combinação divino-humana, eu pensei nessa ilustração de um arqueiro tentando acertar o alvo e errando. E nada mais definidor do que é o pecado, né? Do grego hamartia, que significa errar o alvo. O pecado nada mais é do que alguém tentar acertar, mas com as suas limitações do pecado que habita nele, ele erra. E tá tudo bem, o arqueiro vem ali, corrige a rota, instrui, ajuda, auxilia, mas não se pode negar que Paulo deixa claro que há alguma coisa de especial em você tentar, em você se esforçar para ser melhor, em você esmurrar o seu corpo. Há algo que vai ser benéfico aqui. E o instrutor vem e completa esse ajuste que falta fino, né? Para você alcançar ali quando o arqueiro não tem conseguido alcançar o alvo sozinho. Amém, maravilha. Pode comentar, vamos seguindo. Só um detalhe, né, que em relação ao que vocês disseram aí lindamente, é que para mim, assim, 2 textos paradigmáticos que vão, para mim, apresentar o trabalho do Espírito, e a gente pode ver algo relacionado a, entre aspas, a nossa parte, né, um do Novo e um do Antigo Testamento, são, acho que, Ezequiel 37 e o episódio de Jesus com Nicodemos, né? E nos dois há algo em comum em relação à parte que cabe a nós, né? Que, antes de mais nada, é reconhecer o nosso estado de morto. Né? Então, tanto lá em Ezequiel, deve-se reconhecer que o estado daqueles ossos são sem vida, né? E Nicodemos também, né? Porque ele tem que nascer de novo, ele tem que morrer. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, o nosso papel nesse trabalho divino-humano envolve, antes de mais nada, reconhecer que, se depender de mim, eu não consigo, que eu sou morto, né? Então, daí a gente começa a conversar, né? Daí a gente começa a entender alguma coisa. Porque se não for assim, a gente já começa tudo errado, achando que em algum momento, talvez em algum momento, achando que eu consegui isso, foi pelos meus esforços e etc. Tipo, obrigado pelo empurrãozinho, Deus, mas daqui para frente é comigo, né? Eu já tô treinado o suficiente, embalei, né? Embalei. Valeu, Lucas, pode continuar. Então, na terça-feira, né, a lição vem falando de um assunto bem delicado, que envolve o perigo, segundo a lição, né, de nós sermos guiados unicamente pelos sentimentos, pelas emoções. E, de fato, né, isso é um problema, né, isso é complexo. Só que eu queria mostrar e falar de um outro aspecto, né, que eu acho que no momento que a gente vive, ou cada vez mais se tem enfatizado o outro lado, né? A gente cada vez mais acha que a religião envolve, como você mencionou no início, né, pai, a cognição, o entendimento intelectual, e se esquece que, essencialmente, no texto bíblico, o conhecer a Deus é algo da experiência, da vivência, né?
E essa também envolve o Espírito. Inclusive, a lição menciona um texto lá de 1 Pedro 1,13, e ela enfatiza um aspecto, mas o próprio texto também tem um outro aspecto, né? Ela fala lá o texto. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, né? Então, é algo do entendimento, né? Do racional e etc. Só que se a gente continua lendo o texto, ele vai mostrar alguns aspectos curiosos. Fala assim, e esperem inteiramente na graça. Então, somado a ser sóbrio, está uma outra ação que é basicamente uma não ação, né? Que é esperar. Você tem que esperar. Esperar no quê? Na graça. Então, esperar no que Deus faz. E daí, mais para frente, no 14 especificamente, Pedro vai falar sobre as paixões, né? Ele fala assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Claramente, Pedro não está falando contra a paixão. Pedro está falando contra as paixões que vocês viviam, as paixões que vocês tinham anteriormente, né? E isso é muito importante a gente entender, porque a ausência de paixão não é nada bíblico, né? A ausência de sentimento não é nada bíblico. Tem um livro que talvez foi um dos livros que mais me impactou na vida, que eu li uma vez, que foi o livro The Prophets, Os Profetas, do Heschel, Abraham Heschel, né? E ele fala lá num capítulo sobre o pathos, né? Que, resumindo aqui, né? A ideia do pathos, a palavra grega, significa paixão, né? Mas também significa, para os gregos, principalmente para os filósofos gregos, doença, né? Tanto é que a gente fala de algo patológico, como algo doentio. Então, para os gregos, a paixão era vista como uma doença. Então, para o grego, o deus deles, ou os deuses, não podem ser deuses apaixonados. São deuses apáticos, que são indiferentes à realidade do mundo, distantes da realidade do mundo, e, consequentemente, nós, seres humanos, inferiores a esses deuses ou semideuses, segundo os filósofos, temos também que ser guiados pela razão e ponto, né? Só que quando a gente vai para a Bíblia, pelo menos eu não vejo nada disso, de um Deus apático, né? Eu vejo um Deus literalmente apaixonado, né? Um Deus que sente, um Deus que se envolve, que tem emoções. E acredito piamente que se a gente sente, se a gente tem emoções, é porque ele também tem emoções, é porque ele tem as emoções perfeitas. As nossas emoções são perfeitas? A gente pode se deixar guiar somente pelas emoções? É óbvio que não, né? Não precisa de nenhum texto bíblico para a gente entender isso. Agora, por outro lado, a nossa razão é o suficiente? Também não, né? Também não. Eu estava lendo essa semana, curiosamente, né? Foi coincidência mesmo, um texto de uma revista que é a The New Yorker, e o título até estou com ele aqui do lado, Por que os fatos não mudam a nossa mente? E daí o subtítulo, Novas descobertas sobre a mente humana mostram as limitações da razão. Então, a nossa razão, e ele vai explorar isso nesse artigo, né? A nossa razão é completamente limitada, não tem como a gente guiar ou ser guiado puramente pela razão. A questão de Pedro é, as paixões antigas, não deixem ser guiados por elas. Sejam guiados por outras paixões, por outro tipo de fogo que arde dentro de vocês. Sejam apaixonados, sim, mas por outras coisas, não pelas que vocês eram anteriormente. Eu também vejo isso, né? Eu também vejo isso em relação a Deus. É interessante ali em Cantares, se eu não me engano, é Cantares 8, bom, não tenho certeza. Mas Salomão fala, né? Que o anel que eu estou colocando no seu dedo tem um nome gravado, né? E ele fala sobre a paixão e o amor, né? Que o amor é forte como a sepultura, né? A paixão, e ele vai levando a paixão e o amor junto, né? Eu uso esse texto quando eu falo em casamento, né? E gosto muito dele, né? Porque
no relacionamento matrimonial, um relacionamento que vai durar, ele tem que ter amor e paixão até o fim da vida da pessoa. Porque a pessoa diz assim, a gente ama, mas agora a gente se ama como irmãozinho, né? E eu já vi muitas vezes, né, o irmão Joãozinho ir com a irmã Mariazinha na igreja, eles vão a pé, ele chega 2 passos na frente dela, ele vem na frente, ela vai atrás. O caminho inteiro eles vão assim, né? Podiam estar um do lado do outro, mas vai o caminho inteiro assim. Aí o irmão Joãozinho fica viúvo, tá lá com seus 70 e poucos, mas ele casa com a Joaquininha. Você vê que são nomes bem atuais, né? E ele casa com a irmã Joaquininha. E aí ele vem de mão dada com a irmã Joaquininha, ele fala umas coisinhas no ouvidinho dela durante o culto, os dois dão risada e tal. E por que com a Mariazinha não era assim, né? Eu gosto muito dessa coisa do Deus apaixonado, né? O tempo todo, né? As figuras de linguagem que ele usa, as comparações com Oséias, com tudo mais. Então, no relacionamento humano, um casamento só vai perdurar se tiver paixão. Se você tiver apaixonado pela tua mulher, ela por você até o restante da vida. E com Deus é a mesma coisa, né? Tanta gente... a paixão dele por nós é indiscutível, né? Mas se a gente for apaixonado por Deus, a gente não pode perder a paixão. Lógico que eu acho que o primeiro amor, que a gente chama de primeiro amor, essa paixão devastadora que você acaba até perdendo os seus melhores amigos, você só quer falar de Jesus para eles, dos seus parentes e tal. É nesse momento que muita gente perde essas pessoas, né? De conquistá-las para Jesus. Mas depois vai cair para um amor maduro, mas a paixão vai continuar ali, né, no nosso relacionamento com Deus. A gente fala desse Deus apaixonado, né? Para mim, uma imagem que torna isso claro, como se não tivessem vários exemplos na Bíblia, né? Mas um que eu acho muito legal, a parábola do filho pródigo, né? Como o pai se comporta, né? Ao avistar o filho de longe. Ele corre, abraça, beija, chora. Descrição muito parecida com o encontro de Jacó e Esaú, né? Quando Esaú gruda no pescoço do irmão, o irmão que ele jurou de morte, né? Numa história muito emocionante também. E a gente vê que os ânimos e os sentimentos não cabem no corpo, né? E eles extravasam em forma de lágrimas. E é muito interessante perceber que Jesus ensina a gente a pensar quem é o pai através dessa parábola, né? Um pai apaixonado que corre, beija, abraça, chora. E acho que é muito legal quando a gente não deixa de ser humano, verdadeiramente humano, quando a gente se aproxima de quem Deus é. Porque várias vezes Jesus aproxima Deus do ser humano através dos sentimentos, né? Então, é muito legal isso que o Lucas comentou, e para mim também faz todo sentido. Eu acho que fica uma visão até mais atrativa na minha percepção, e me faz querer estar próximo desse Deus ainda mais, né? Luciano, é você que continua, não é não? Tá, beleza, eu posso puxar então a partir de quarta-feira, que traz um outro texto importante dos evangelhos e fala do compromisso radical que a gente deve ter, né? O André já comentou no início sobre essa nossa contribuição, né, dentro do processo de aprimoramento de quem nós somos, né? Deus trabalhando em nós e a gente também estamos unidos a Deus nessa mesma missão, né? E isso exige, em determinados momentos, decisões radicais, né? E aí a lição traz essa semana talvez o texto mais radical do Novo Testamento, né? Falando no contexto do adultério, Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele mostra como ele interpreta a lei e ele vai revisitando alguns conceitos que eram bem comuns na época, né? E aí Jesus vai aprofundando, mostrando que o cumprimento da lei não basta só se contentar com a letra da lei, mas tem a ver com um coração sintonizado com a vontade de Deus, com os princípios que estão por detrás da lei e assim por diante. E é nesse contexto que Jesus fala, olha, quem olhar para uma mulher com sentimento impuro, né, já cometeu adultério no seu coração. E na sequência, Jesus ele fala, e se teu olho te faz tropeçar, né, se tua mão te faz tropeçar, arranque fora, porque é melhor que você perca parte do seu corpo, um dos seus membros, do que você seja lançado no fogo do inferno. Né? E é claro que acho que não precisa nem bater nessa tecla, né? Acho que Jesus não está falando
dando algo literal para a gente seguir, porque se fosse assim, a gente teria muitas dificuldades, né? Mas o tempo todo, Jesus, nessa sessão do Sermão do Monte, ele está falando do coração, né? Matar o irmão, por exemplo, não tem a ver só com você pegar uma arma e atirar no irmão. Mas se você pensa mal dele no seu coração, se você tem pensamentos ruins acerca dele, de algum certo modo você já se afastou do que Deus, da vontade de Deus, né? Você já não está agindo em favor da vida. Enfim, é interessante a gente olhar para esse verso e entender que por mais que nós possamos tratar do nosso corpo na parte externa, o nosso grande problema é o coração. E isso é uma coisa que a gente não consegue mudar por nós mesmos, né? E aí entra, acho que um pouco do que o Lucas estava comentando, né? Da necessidade que a gente tem de reconhecer que em nós só há morte, em nós só há corrupção. E a gente precisa ser refeito, a gente precisa de uma nova vida, a gente precisa nascer de novo, a gente precisa transformar esses ossos secos, né? Pegando aí o exemplo do vale lá que Ezequiel vê, e deixar que o Espírito faça um novo coração, que ele crie algo em nós, diferente do que a gente já tem. Mas, claro, o que Jesus está enfatizando aqui é que essa decisão, ela custa muito. Ela custa para nós, talvez tudo, né? Porque a gente precisa sacrificar o nosso eu, a gente precisa olhar para nós mesmos e constatar que, de fato, se a gente for ser conduzido pelas nossas paixões, pelo nosso corpo, pelo nosso coração corrompido, não tem solução para a gente, né? E o discipulado em si, ele é uma decisão radical, não só no que diz respeito a esse pecado sexual, né, que Jesus está colocando aqui. Desde quando ele convida, por exemplo, o Mateus, o publicano, né, Jesus fala, olha, levante-se e siga-me. E ele imediatamente levanta, abandona tudo, toda a segurança que ele tinha, todo o seu trabalho, a sua vida e segue a Jesus. Existe esse aspecto radical, de fato. E a gente precisa entender que quando a gente aceita o chamado para o discipulado, a gente vai precisar abrir mão de tudo, do eu, do coração, e permitir que esse Jesus trabalhe em nós, nas nossas dificuldades, nas nossas falhas, para que a gente possa ser um instrumento de fato nas mãos dele, né? E é legal a gente não criar também, acho que falsas expectativas, né? Falsas pretensões. Que às vezes a gente pensa assim, beleza, então a gente pega esse texto de Jesus e se o olho direito faz tropeçar, então a gente precisa arrancar para que a gente consiga viver bem e seja aprovado por Deus, né? Mas talvez o exemplo de Paulo lá em Romanos 7 sirva para a gente equilibrar a balança e a gente não se perder acreditando que agora tudo depende de nós, né? O caminho do discipulado é um caminho que a gente traça numa jornada de herói, assim, né? Só se importando com a gente mesmo e acordando mais cedo e lapidando o nosso corpo, treinando, disciplinando, como se tudo dependesse de nós. Porque Paulo ele vai dizer, né? Eu quero fazer o bem, eu me esforço para isso, mas em muitas ocasiões eu não consigo e eu lamento a minha condição, inclusive de dizer, eu sou um miserável. E isso é importante porque, para mim, na minha cabeça, pelo menos, eu tento equilibrar assim, né? O caminho do discipulado é um caminho estreito, um caminho difícil. Mas, ao mesmo tempo, em que eu sou convidado a, com coragem, a assumir esse caminho e, aos poucos, deixar Deus me lapidar e, enfim, me colocar à disposição de Deus, eu entendo que a partir do momento que eu aceito fazer parte desse chamado, que eu aceito fazer parte do corpo de Cristo, eu também assumo uma guerra contra o meu eu, uma guerra contra a minha carne, uma guerra contra as minhas paixões, e eu, Luciano, preciso me colocar em oposição àquilo que me faz mal, aquilo que não corresponde à vontade divina. Então, acho que esse é o caminho, né? A gente lembrar que o nosso problema é o coração, e nós não somos especialistas em coração. Quem é unicamente o Espírito de Deus. Ele é capaz de refazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa constantemente buscar as coisas do Espírito. E isso pressupõe uma guerra contra a carne. Uma guerra contra Paulo chama de carne, né? O lado da nossa concupiscência, enfim, as nossas limitações. Então, tirar o olho, cortar os membros não resolve. Mas permanecer ao lado de Cristo e pedir que o Espírito mude o nosso coração e a gente, todos os dias, lute para permanecer nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito,
aí sim eu acredito que a gente vai conseguir viver plenamente o que Deus espera de nós. Uau! Não sei se eu já posso fazer um gancho, porque agora você deixou na deixa que eu ia entrar na Levantei para você a bola aí, André. Levantei. Corta. A quinta-feira, mas eu acho que talvez se o Lucas e o pastor Fernando também quiserem fazer algum comentário ainda da quarta, aí eu espero para entrar na quinta na sequência. Estamos deixando a bola para você cortar. O Luciano falou do compromisso, e um compromisso de permanecer, né, de perseverar. E é uma decisão, uma escolha. É uma escolha, e a quinta-feira vai falar sobre isso, né? A escolha de passar pelo vale mais escuro, talvez. E quantas coisas se resolvem ali naquele vale, na perseverança. A lição de quinta traz a história de Jacó, e, enfim, o Jacó, história conhecidíssima para a mínima cultura bíblica, mas Jacó, ele assume a primogenitura que era de seu irmão. Na relação, na negociação que ele faz, no contrato implícito social que ele firma com Esaú, ele compra essa primogenitura por um prato de lentilhas. Uma negociação, enfim, que não pareceu ser equilibrada e justa. No episódio Já em Casa, sua mãe tem predileção por ele. E o seu pai, de certa forma, se permite, acho que se permite não seria a melhor expressão, mas ele é enganado e abençoa Jacó. E Jacó foge porque Esaú jura de morte. E agora ele está às vésperas de encontrar Esaú. E antes de que isso aconteça, ele quer acertar as contas com Deus, porque ele quer a garantia de que Deus reconhece a bênção que lhe foi dada. E nesse momento ele não quer encontrar Esaú sem a segurança de que ele está em paz com Deus. E quando ele tem aquele encontro no Jaboque, ele, enfim, ele decide agarrar e não permitir que aquele encontro acabe até que as coisas estejam resolvidas ou até que ele receba aquela confirmação, a bênção que ele queria receber. E essa persistência, essa insistência, essa convicção, essa decisão, ela traz algumas coisas para a gente. Eu fico pensando que todas as vezes que tento entender as razões da perseverança em meio a sofrimento, qual seria a razão disso? E eu cheguei a uma conclusão, a partir de inúmeros episódios bíblicos, de que a persistência ela traz uma transformação necessária, um amadurecimento para o recebimento da bênção. Às vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente não tem maturidade suficiente para lidar com a bênção que Ele quer nos dar. Então a persistência, o vale, o caminho escuro, a perseverança, a insistência com Deus, há pelo menos 2 parábolas de Jesus nos evangelhos em que ele fala da persistência na oração. Ele chega a dizer que é para importunar Deus. Não que Deus seja alguém mau que não quer nos abençoar e que depois de tanto importunar a ele muda de ideia e nos abençoa. Não isso. Mas é porque o importunar a Deus diz mais a respeito de mim, da minha vontade, do meu desejo por aquilo de fato, do que do desejo de Deus de me abençoar ou não. E aqui vem a ideia que eu quero colocar. A minha filha, a Vitória, quando ela tem 11 anos, quando ela tinha 4 aninhos, eu conto essa história bastante, ela tinha uma dificuldade de comer. Ela, por graça divina, puxou a mãe e não o pai. Então ela tinha uma dificuldade enorme de comer. E a gente levou ela uma vez num médico, enfim, um pediatra, e ele disse assim, olha, para facilitar o processo, se ela participar do processo do preparo da comida, ela vai ter mais vontade de comer. E a gente levou ela para a cozinha e começou a pôr ela para fazer as coisas enquanto a gente preparava a comida. E um dia, uma noite, melhor dizendo, ela queria um lanche, e a gente levou ela para a cozinha, foi preparar o lanche, e a gente falou, o que ela vai pôr o que ela vai fazer? A gente deu para ela descascar azeitonas. Tirar o caroço da azeitona. Né? Uma faquinha sem pontas, azeitonas, e falou, filha, vai tirando aqui. Só que ela é apaixonada por azeitona, como eu também sou. E ela foi fazendo aquilo, e eu e a Suzy fomos preparar as outras coisas na cozinha, viramos de costas e deixamos ela ali. Chegou uma hora que eu olhei para trás para saber como estava o processo do tirar o caroço da azeitona, e tinha uns 10 caroços de azeitona no prato e nenhuma azeitona no prato. E quando eu olhei para ela, Vitória, cadê a azeitona? Ela estava com a boca cheia de azeitona. E ela respondeu, papai, sabe o que é? É que eu não resisti.
E ali eu me culpei bastante, porque como um bom pai, você não deve dar uma tentação maior do que o seu filho pode resistir, né? E ali a tentação era muito grande para ela. Era uma bênção muito grande, ela não sabia lidar com aquela bênção. Ela não tinha maturidade para lidar com aquela bênção. Ela falou, papai, eu prometo, não vou fazer mais, deixa eu descascar. Eu falei, não, você não pode descascar agora. Quando você amadurecer, aí eu vou te dar, porque a bênção vai virar maldição na tua vida. Isso aqui faz mal para a saúde. Você não tem maturidade para lidar com essa bênção. E eu fico pensando que esse processo de insistência com Deus, ou de perseverança, ele vai construindo a maturidade necessária que nós precisamos para receber aquilo que ele tem para nos dar. Eu penso que a persistência não muda Deus. A persistência nos muda. A insistência do caminho não muda o caminho, mas muda o caminhante. Então, eu acho que a beleza desses vales que a gente passa, a beleza dos episódios de sofrimento, a beleza dos momentos em que a gente tem que lidar com a nossa dor cara a cara, e é randômico, né? A capacidade que a vida tem de nos agredir, ela é descomunal e ela é randômica, ela é aleatória. Você não tem previsibilidade para o sofrimento. E não tem uma receita de bolo que evite sofrimentos randômicos. Mas quando eles vêm, há uma oportunidade enorme de crescimento que não pode ser dispensado e que inevitavelmente nos prepara para etapas maiores da nossa existência e nossa vida. Nascer dói. Nascer dói. Nascer para outras etapas da vida vai doer. Mas é uma dor que toda dor de parto, eu não sei, o equivalente à dor de parto da minha esposa é as febres que eu tenho, porque todo homem, quando tem febre, tem quase uma dor igual a que a mulher grávida, né? Desculpa aqui a brincadeira, mas é mais ou menos assim. Mas Jesus diz uma coisa incrível, que a mulher pós-parto, quando ela recebe o bebê, ela não tem memória da dor que ela sentiu do parto passado. A bênção do crescimento, o resultado daquele sofrimento é tão gracioso que ela sequer recorda do sofrimento. E eu acho que todos nós podemos olhar para trás, momentos de sofrimento que tivemos, e o resultado vindouro que nos faz olhar para o sofrimento até com algum olhar de generosidade e não de rancor. Acho que essa é a beleza da persistência, gerar maturidade para saber lidar com as bênçãos que Deus quer nos dar. E às vezes a gente não está recebendo as bênçãos, porque ele está disponível para dar, mas a gente não tem maturidade para lidar com elas, e sem maturidade elas podem se tornar maldição na nossa vida. Amém. Maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, só que foi muito bonito. Gostei. Ele falou ali, eu estava lembrando, é só uma historinha também, né, da minha vida, mas quando a gente ficou esperando o nosso segundo filho, Gabriel, aí no ultrassom, o médico que fez o ultrassom disse que era uma menina, né? E a gente se preparou para receber a menina e tal, preparamos o Lucas, que era pequenininho, ela já tinha nome e tudo mais. E aí veio o menino, e eu me lembro muito bem, assim, do momento que nasceu o menino, né? E quando nasceu, o médico falou, é um menino. A minha cabeça deu uma travada, assim, né? Peraí, mas um menino? Eu estava tão preparado para esperar uma menina, quando eu vi, era um menininho, aí ele já trouxe, colocou ali do lado da Maricel, assim, aí ela olhou, assim, aí o olho cheio de lágrimas, falou, ele é lindo, maravilhoso. Pronto, ela não teve nenhum tipo de travamento, né? Colocou do lado, é maravilhoso, acabou, né? E não teve essa, né? De, mas eu estava menina, nada. Lógico que logo em seguida ali, né? Quando já abracei a criança, também foi a mesma coisa, mas ela, essa coisa assim, da hora, você vê que ela não teve, esse pensamento que me surgiu não ocorreu para ela, né? Então, realmente, essa é a comparação que o André usou, ela é perfeita, né? Deus tem bênçãos maravilhosas preparadas para a gente, mas às vezes a gente também não é capaz de administrar todas elas, né? Assim, é muito bom ter a palavra de Deus para guiar a gente, para nos dirigir. A vida não é fácil, mas quando a gente entende que Deus está do lado da gente, caminhando e guiando, e que Ele se dispõe a fazer isso, né? Como Jesus deixou o Consolador, né? Aquele que anda junto conosco, que direciona. Desculpem. Nós temos tudo para sermos
felizes dentro dos parâmetros dessa vida, né? Vida plena, como Jesus falou assim, eu vim para vocês tenham vida em abundância. A gente tem como ter essa vida em abundância. Bom, a gente vai terminar a nossa lição. Você sabe que a gente tem sempre, logo em seguida, a oração. Pastor César Reis faz as considerações dele para os professores da Escola Sabatina. Então, você que é professor, fique. E eu vou pedir que o Luciano ore conosco, por favor, para a gente terminar a lição de hoje. Vamos orar. Querido Deus, nosso Senhor, obrigado pela oportunidade que a gente tem de abrir a Tua palavra e de entender, Senhor Deus, a Tua vontade para nós. E queremos te pedir, Senhor Deus, que tudo aquilo que foi falado aqui hoje, aquilo que nós ouvimos, possa de fato fazer parte de quem nós somos, e que, independente das circunstâncias difíceis ou das lutas que a gente tem que travar contra nós mesmos, contra o nosso eu, que o Senhor possa mostrar para nós que a vitória já está garantida, e não pelos nossos méritos, não por nós mesmos, mas porque Jesus Cristo morreu e hoje está à direita do Pai, intercedendo por todos nós e sendo a nossa justiça diante de Deus. Amém. Querido Deus, por favor, nos ajude a sermos perseverantes, a olharmos a perseverança que Cristo demonstrou e encontrar nele um irmão nas dores, mas também um exemplo para a gente seguir, sempre confiante de que o Senhor estará do nosso lado. E com certeza, Senhor Deus, naquilo que nós não podemos fazer, e são muitas as coisas, a lista é interminável, que o Senhor possa superabundar a sua graça sobre a nossa vida. É isso que nós te pedimos, nos abençoe, nos guarde e nos ajude a andar pelo teu caminho sempre. É isso que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado pela participação de vocês. Trio fantástico, muito obrigado. E você que acompanha a gente aqui, muito obrigado pela sua participação também. Não esquece de enviar o link, compartilhar o link para outras pessoas, para que essa mensagem chegue a outras pessoas também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso treinamento para professores da Escola Sabatina. Hoje nós tivemos uma explicação muito agradável aí, o pastor Fernando e seus convidados. E aí você tem esse momentinho comigo aqui, tá certo? Eu queria desafiar você nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro semanal, para que você prepare a sua classe da Escola Sabatina, aliás, os alunos da Escola Sabatina aí da tua classe, para que eles tenham a disposição de fazer as assinaturas para o ano que vem. Nós já estamos nos aproximando do projeto que nós chamamos de Maná. O Maná, você sabe, é aquele alimento que caía diariamente. Deus mandava diariamente para o seu povo, durante todos os dias. Na sexta-feira você pegava em dobro, porque no sábado não caía. Isso simboliza para nós o estudo diário da palavra de Deus. Então é interessante você, professor, você, professora, animar os seus alunos aí, planejar com eles, se organizar, para que todos, sem exceção, tenham a lição da Escola Sabatina. Se você é de uma grande igreja, na tua classe, promova. Se você é de uma pequena igreja, uma classe talvez menor, promova também. É importante, irmão, que todos os nossos alunos, eles tenham a lição da Escola Sabatina. Isso vai motivá-los a estudar diariamente. Isso vai motivá-los a conhecer um pouco mais da Bíblia, a participar lá na Escola Sabatina, a ter o interesse de chegar no horário, porque se eles têm a lição, se eles estudam a lição, eles vão chegar no horário, porque eles vão querer participar, dar a sua contribuição. Então, irmão, é importante, líder da Escola Sabatina, professor e professora, é importante nós termos todo o engajamento necessário para que todos os nossos alunos tenham a lição da Escola Sabatina. A lição do próximo trimestre vai falar sobre vida, morte e ressurreição, uma lição extraordinária, assim como essa que estamos estudando agora, que fala sobre o crisol, os momentos de angústia e sofrimento que são nos ensinados e são permitidos para que nós aperfeiçoemos o nosso caráter. Então, amigo, irmão, líder, quero te fazer um apelo. Trabalhe especificamente para que todos os nossos alunos tenham a lição da Escola Sabatina. E aí, posso contar com você?
Você vai se esforçar para isso? Você pode fazer, você faz assinatura através de vários canais, né? Você vai receber aí talvez na sua igreja um panfleto para você poder fazer. A gente pode fazer uma campanha, por exemplo, não é domingo, não agora, né? Você vai ser mais informado um pouco mais para frente. Você vai poder fazer, quem sabe, abrir a igreja naquele domingo especial das assinaturas, poder abrir ali para atender as pessoas de mais idade, as que não têm internet, as que não sabem mexer muito bem no celular, as que têm facilidade, podem fazer direto com a Casa Publicadora Brasileira. Nós vamos facilitar para você, mas eu conto com o seu apoio, tá bom? Tem interesse em fazer isso, líder? E eu tenho certeza, se os nossos alunos possuírem a lição da Escola Sabatina, eles serão ricamente abençoados, tá bom? Deus te abençoe, obrigado porque você está conosco, conto com sua ajuda e juntos vamos na missão de ensinar e preparar os nossos alunos para um aprendizado melhor e para conhecer Jesus como Senhor de sua vida. Um abraço e eu te encontro aqui na semana que vem.